Trocar um papo reto aqui com vocês. Não dá mole não, irmão. Esse Campeonato Brasileiro, a CBF, é uma bagunça. Desde que o Ricardo Teixeira saiu, daí veio um outro presidente, o camarada tá preso lá nos Estados Unidos, não pode sair dos Estados Unidos, o outro não pode sair do Brasil, tá uma bagunça. Agora o atual presidente era o Caboclo. O Caboclo saiu, veio o Edinaldo. Agora o Edinaldo Rodrigues foi retirado do cargo de presidente da CBF pela Justiça. Complicado, né? Tem um interventor agora, que é do STJD, o senhor José Perdiz, é um interventor, vai ficar aí 30 dias no cargo de presidente da CBF até as próximas eleições. O que tem a ver o Fluminense com isso? Tudo, né? Tem tudo a ver. Em primeiro lugar, vou dar uma boa notícia, o Fluminense não vai estar fora do Mundial. Mesmo a Comebol, a FIFA avisando, olha o perigo de tirar o presidente através de ações exteriores, esse negócio todo tem que ser resolvido internamente. Mesmo com toda essa movimentação, esses alertas da FIFA e da Comebol, o Fluminense está mantido no Mundial de Clubes. Toda a logística está pronta, avião, hotel, tabela. Então, para o Mundial, o Fluminense está garantido. Aí tem que ver para a Libertadores, aí os times brasileiros que podem ser punidos na Libertadores de 2024. Eu também não acredito que isso vá acontecer, tirar time brasileiro da Libertadores por causa do bandão que o Edinaldo tomou aí da calça riada. Dizem que foi por causa do Ricardo Teixeira e outra galera aí que não estava gostando do trabalho dele lá na CBF, CBF com problema financeiro, incrível, mas conseguiu, o senhor Edinaldo conseguiu. Então ele perdeu aí o cargo dele. E a nossa maior preocupação, aliás, não temos mais a preocupação do Fluminense ficar fora do Mundial, porque o Fluminense vai para o Mundial, dia 12 entra no avião, vai lá para a Arábia Saudita. A nossa maior preocupação é o Fernando Diniz. Fernando Diniz, que nesse momento é o técnico da seleção brasileira. Na Copa América, dizem que assumiria o Ancelotti, outros dizem que o Ancelotti vai ficar lá no Real Madrid mesmo. E o cara que trouxe o Fernando Diniz para a seleção brasileira foi o Edinaldo, que hoje não é mais presidente da seleção brasileira, não é mais presidente da CBF. O que foi acordado com o Fernando Diniz pode não valer mais daqui a 30 dias. Aí você vai me dizer, ok, Alexandre, que bom, né? O Edinaldo, que bancou o Fernando Diniz, estava até elogiando ele numa entrevista, falando, não, o Fernando Diniz precisa de tempo para implantar o seu jogo, esse negócio todo. Coisa óbvia. O Fernando Diniz não é mágico para resolver os problemas da seleção brasileira em 2 ou 3 jogos. Precisa de tempo, vai jogar mal, vai sofrer na eliminatória, vai sofrer nos amistosos, vai chegar na Copa do Mundo jogando o futebol que o Fernando Diniz gosta de jogar, já com um sistema tático implantado. Mas o problema é o outro, é o próximo presidente da CBF. Porque se for um presidente da CBF com a mesma mentalidade do Ricardo Teixeira, que dizem que está aí por trás das cortinas, o técnico da seleção brasileira não vai ser o Ancelotti, não vai ser o Mourinho, não vai ser o Guardiola, não vai ser nenhum técnico estrangeiro. Provavelmente será um técnico nacional, como era a cabeça do Ricardo Teixeira quando ele era presidente da CBF. Era Filipão, era Parreira, era Zagallo, só o pessoal da antiga comandava a seleção brasileira, Luxemburgo, essa galera aí. Então a chance de um presidente assumir daqui a 30 dias e achar, não, deixa o Fernando Diniz dar sequência ao trabalho dele. Ele precisa de tempo, deixa ele no comando técnico. Eu não gosto de técnico estrangeiro. É muito grande a chance. Eu acho que o Edinaldo era o único que comprou essa ideia de que o futebol brasileiro, a forma da seleção brasileira voltar a ser campeã do mundo era através de um técnico estrangeiro. Eu acho que ele era o único. Era o único era o solitário ali com a ideia de que um Mourinho, um Ancelotti, um Guardiola iria salvar a seleção brasileira. Porque essa gente tem todo um pensamento arcaico. Essa galera, esses políticos que vivem na CBF, eles não pensam futebol da forma que... Não que o Edinaldo seja diferente deles, mas pelo menos ele tinha uma ideia de trazer um treinador de fora. Mas a chance do próximo presidente daqui a 30 dias escolher um técnico brasileiro para comandar a seleção brasileira é muito grande. E já a pressão aí, uma pressão por parte da imprensa para que isso aconteça.
E a indefinição também do Ancelotti, se vem ou não vem. E a possibilidade do Fernando Diniz ficar na próxima temporada na CBF, no comando da seleção brasileira, só aumenta com isso. Tem um treinador brasileiro, vamos trazer um treinador brasileiro para comandar a seleção? Deixa o Fernando Diniz. Ele é o campeão da Taça Libertadores. Ele precisa de tempo para implantar o sistema tático. Então vamos deixar ele nas eliminatórias, nos amistosos e para a Copa do Mundo, para a seleção brasileira jogar bem. A chance disso acontecer é muito grande, do Fernando Diniz ser o técnico escolhido para permanecer. E em 2024 não vai ter mais como o Fernando Diniz dividir as suas atenções entre Fluminense e seleção brasileira. Deu agora, porque ele tinha um compromisso com o Fluminense de trazer o título da Taça Libertadores. Ele não poderia largar o Fluminense no meio de uma competição tão importante para a história do clube. Ele dividiu as atenções entre Fluminense e seleção. E eu não sei como ele aguentou virar a chavinha de uma hora para outra. Em data FIFA, toda a equipe do Fluminense ir para a CBF e deixar o Marcão e outros dando treino aqui. Não sei como isso funcionou a ponto do Fluminense consagrar campeão da Taça Libertadores. Realmente foi um feito. Tirar toda uma equipe, preparador físico, auxiliar, ir para a seleção brasileira e deixar a galera aqui. Isso não tem como fazer durante um ano. Deu agora por esses meses, mas não dá para fazer durante o ano, 2. Ele dividir as atenções dele, ele vai ter que se dedicar à seleção brasileira caso o próximo presidente queira. E eu digo para vocês que a chance é muito grande desse próximo presidente não querer Ancelotti, não querer Mourinho, não querer um técnico estrangeiro, nem um tal do Abel Ferreira. E sim a manter o Fernando Diniz no comando técnico da seleção. E ele indo para a CBF em definitivo, porque já correu esse papo até do próprio Edinaldo, ele pode ser o auxiliar técnico do Ancelotti, ele pode ficar aqui nos ajudando como consultor, e tudo. Já havia essa ideia. E a minha preocupação é essa, e quando você vê o Angione falar que o Barroca é o que mais se assemelha em forma de trabalho ao do Fernando Diniz, você fica com medo de perder o Fernando Diniz para a temporada 2024 e ver um Barroca da vida. O Odair Helma aí nos deixa preocupado. Torço muito para que o próximo presidente da CBF daqui a 30 dias, quando tiver novas eleições, desista da ideia do Fernando Diniz. Uma coisa ou outra, tem que haver uma ruptura no futebol nacional. E será uma ruptura também para o Fluminense, caso o Fernando Diniz se dedique somente à seleção brasileira e o Mário Bittencourt tenha que procurar um outro técnico. Eu não vejo aqui no Brasil um técnico que se assemelhe ao trabalho do Fernando Diniz, que trabalhe como ele, que faça um time jogar da forma que ele joga. Então vai ser uma ruptura muito grande para o Fluminense, essa saída do Fernando Diniz. Isso muito me preocupa. Eu, como torcedor, eu preferia que o Edinaldo continuasse na CBF e mantesse a palavra dele de trazer o Ancelotti, e caso não dê certo com o Ancelotti, trazer o Mourinho, um treinador estrangeiro, porque essa é a ideia fixa do senhor Edinaldo. Com ele saindo da CBF, amigo, é um ponto de interrogação do tamanho do Cristo Redentor. A chance do Fernando Diniz permanecer na seleção brasileira aumenta, e dele deixar o Fluminense em 2024 me preocupa muito, porque não vai dar mais para ele dividir as atenções durante um ano, 2, não tem como, não dá mais. Isso me preocupa, essa troca na CBF. Mudando um pouquinho de assunto, o Renato Augusto vai estar livre no mercado. O contrato dele termina agora em dezembro. O Jorge Nicola, jornalista, tem acertado muito ultimamente, não era muito dele. Ele falou que o Fluminense é um dos pretendentes à contratação do Renato Augusto, mas o Corinthians não vai renovar com esse jogador. Ganha R$1 milhão. Renato Augusto, com 35 anos, mais um departamento médico do que em campo, ganha mais de R$1 milhão no Corinthians. Isso é um dos motivos que faz a nova diretoria do Corinthians, porque eles têm um novo presidente, a não renovar o contrato do Renato Augusto, ídolo da torcida corintiana. Conquistou títulos por lá e tudo, mas eles não querem. E a chance dele agora pintar no Fluminense é muito grande. Mas, amigo, com 35 anos, departamento médico toda hora, para ganhar R$1 milhão, ser o maior salário do elenco, ganhar mais do que Marcelo, Ganso,
tá aqui é um monte de detalhe, que desde 2019, cara, vai ser complicado, vai ter que abaixar muito o salário, fazer um contrato de participação em jogos, esse negócio todo, porque é um tipo de jogador que o Fluminense gosta. Tá livre no mercado, é meio armador, é camisa 10, se machuca muito, tem 35 anos, é o tipo de jogador que a diretoria do Fluminense gosta. É experiente, pode trazer a experiência pro grupo, é o tipo de jogador que eles gostam. Mas vale a pena? Vale a pena? Por quanto isso? Ah, tá livre no mercado, o Fluminense não vai pagar nada para contratar? Ok, 35 anos, o caminho é esse mesmo. Ninguém compra um jogador de 35 anos. O problema é o salário. O problema é pagar quase R$1 milhão ao jogador. É quanto ele ganha no Corinthians, que ele é ídolo. E o problema também é quanto esse jogador pode entregar dentro de campo fisicamente. Nós temos um time que o David Braz só vive machucado, o Felipe Melo só vive machucado, o Marcelo com problema na panturrilha, e vai trazer mais um para ficar no departamento médico. Haja filé, né? Então, o Renato Augusto, do Fluminense, estava no aguardo aí, esperando a definição. E aí, o Corinthians vai ficar com o Renato? O papo é esse. Que o Fluminense estava no aguardo do posicionamento do Corinthians. Já que o Corinthians não quer a permanência do jogador, segundo o Jorge Nicola, o Fluminense é um dos favoritos a ficar aí com o veterano. Que quer, a piorar, o Renato Augusto quer trabalhar com o Fernando Diniz. É isso aí. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, até o próximo vídeo.